Mas vamos começar falando com o Badia, primeiramente dando um oi e perguntando, esse disco vai para o Grammy, indicado para o Grammy, inscrito, pois é, eu já sou muito positivo. Olá, eu sou o Luiz Gonzaga Lopes, editor de cultura do Correio do Povo. Estou aqui com uma presença que muito engrandece essas nossas gravações, nossos vídeos. O multitarefa, que eu chamo assim, o Carlos Badia, eu conheço ele como músico, como produtor, como escritor, e nós vamos falar de vários assuntos, desde o disco dele, que ele tem um disco físico, que não são muitas edições, e um disco lançado digitalmente. Atualmente, pelo que tu vê, assim, as chances dos nossos músicos, teve recentemente também o Iangus, que também teve alguma menção, concorreram, né, no ano anterior. Qual é a chance real e esse disco, me conta um pouco desse disco, que a gente já ouviu algumas faixas digitalmente. Bom, prazer estar aqui, né? Inicialmente é uma satisfação enorme, é mais um canal importante. Eu parabenizo Correio do Povo e as tuas iniciativas, né, que são fundamentais para que a gente tenha mais divulgação, tenha mais debate, tenha mais cultura na cidade. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, esse disco é o segundo disco da minha carreira e ele foi lançado somente nas plataformas digitais inicialmente. Eu deixei para um segundo momento fazer o lançamento da forma física do disco, que é hoje uma grande incógnita, né, Gonzaga? A gente sabe que ninguém sabe de nada. Sim. O que a gente sabe é isso, a gente não sabe ainda para onde vai o formato, o suporte físico de projetos que a gente convencionou chamar normalmente de discos, LPs, CDs e tal. Como não se sabe ainda como isso vai se dar, o CD ainda é um último momento assim, da questão física do lançamento de um disco. E quando surgiu a oportunidade de inscrever no Grammy Latino, eu olhei no regulamento e havia necessidade dele ser físico. Então eu corri rapidamente. O que é muito bom, mantém ainda vivo algum tipo de... Eu acho que eu gosto muito de receber os CDs físicos, eu gosto muito da questão do suporte físico. O digital ele tem uma série de vantagens e uma série de desvantagens, né? Uma das desvantagens que existe diz respeito aos músicos e aos produtores do negócio, do business da música, porque fica mais difícil a questão de reter direitos autorais. Os direitos autorais ficam mais nebulosos, digamos assim. É uma discussão, né, do mercado da música, de produção musical, que não chegou a lugar nenhum ainda. Os carros novos, por exemplo, já não vêm mais com o drive do CD para a gente colocar o CD, ele tem para colocar uma pendrive ou para colocar um MP3 player, algo assim, né? Mas isso já é um indício de que o CD tem, de uma certa forma, os dias contados. E o que vai substituir isso, ninguém sabe. Então eu acho que ainda muita gente gosta do CD físico, né? E esse é uma outra característica da questão do digital. Pessoas mais da antiga gostam da coisa física, né? E a meninada que já nasce com o celular na mão, já nasce, parece, dentro de um mundo digital com uma naturalidade que impressiona todos nós, né? A gente percebe que eles ouvem tudo no celular, eles ouvem tudo, né, com fone de ouvido, que é uma outra questão também no mercado da música, que é a questão da qualidade do áudio e tal. Queria que tu falasse um pouquinho da gênese dessas músicas e desse teu estilo que nós estávamos comentando fora do quadro aqui, que é
de ser híbrido, não poder ser enquadrado em categorias, o que é muito bom também, porque às vezes em prêmios, em concursos, tem que se enquadrar em categoria. E às vezes até em literários, que tu também já participaste, tem a categoria especial, né? Que tu não pode entrar numa... E tu tem essa característica de, por vezes, instrumental, por vezes com letras. Queria te perguntar um pouco desse disco. Essa é uma característica que sempre teve no meu trabalho musical, né? Eu sempre compus músicas, canções com letras, e sempre compus música instrumental. E isso, a um certo momento, chegou a ser um problema, porque eu achava e dizia e tal que a gente deveria ter, digamos, adotar um caminho, né? Você faz MPB, música brasileira, ou você faz música instrumental e tal. E como eu sou um músico que vinha lançar trabalhos tardiamente, digamos assim, né? Porque durante muitos anos eu trabalhei no mercado de áudio publicitário, fazendo trilha para cinema, para documentário, para desenho animado, para publicidade e tal, para televisão também. Somente em 2012, depois que o Delicatessen, que é um outro projeto que eu fui envolvido em 2006, ele mais ou menos já tinha caminhado bem, eu resolvi sair do Delicatessen e resolvi assumir, digamos assim, sair da publicidade, sair dos estúdios, né, das cavernas. Sim, começou a mostrar e comecei, né, mesmo, como eu digo, mesmo chegando já perto dos 50 anos, resolvi apostar nisso, né? Então eu sempre lidei com essa questão de uma forma ambígua, assim, de achar que eu tinha que só me dedicar à música ou à arte ou continuar com o meu trabalho com estúdio e tal, né? E eu decidi isso em 2012, foi quando eu comecei a pensar tanto nas questões de projetos culturais, né, que desembocou em 2014 no Poa Jazz Festival, que foi o primeiro projeto que eu me envolvi culturalmente, e o disco Zeros, que é o de 2015, que é a minha apresentação, apresentação, digamos assim, desse trabalho que era antigo, mas que ninguém conhecia. Tanto que quando eu comecei a conversar com algumas pessoas, eu mostrava, essa música aqui, quem sabe eu boto no disco. Aí eu dizia, não, mas essa música aqui é muito antiga, Aí me disseram, não, é antiga para ti, porque as pessoas não conhecem ainda. Né? Então eu fiz uma seleção para os Zeros de coisas que eu achava representativo do que era o meu trabalho e coisas novas. Então ele é um pouco também pensado dessa forma. E aí reuni uma banda, eu convidei várias pessoas, vários amigos que tocaram junto, uma turma bem eclética que eu achei importante também convidar para vir junto nesse lançamento desse trabalho. Já o 0+2, ele é um disco só de músicas novas, né? Como se fosse uma continuidade. Bom, eu já cheguei, já sou assim, a minha música é assim, assado, e continuei com essa lógica também de ter, são 8 músicas no disco, 4 canções e 4 músicas instrumentais. Tu falaste desse tardio nesse sentido, fora o áudio publicitário, e realmente o Poa Jazz também te consolidou, e até pessoas, tu já era bastante conhecido no meio, mas tu te tornaste uma referência, assim como a gente sempre fala, o Paulo Moreira em programas de rádio, e tu te tornaste uma referência, e eu já conversando contigo e com outras pessoas que são amigos em comum, essa tua capacidade não só de trazer as atrações importantes e que muitas vezes não viriam num festival comum, assim, né? Tu trouxeste que a gente falasse do João Donato, mas, por exemplo, de curadoria também, de ir bastante em festivais, de fazer contatos e até fazer outros eventos, como o Vila do Jazz também, assim, com o Branco, assim, fazer coisas. Eu queria te perguntar essa tua parte, e claro, depois talvez eu vá fazer uma pergunta, tu pode até me fazer em off, eu uso na coluna, mas se o Poa Jazz, como ele está estruturado para esse ano? Assim? Esse tu não precisa falar no ar, ou pode falar no ar depois a gente... eu acho que isso
eu percebi a um certo momento que Porto Alegre tinha uma história no jazz que vinha do início do século passado, né? Engraçado falar isso, né? Mas remonta a história do jazz em Porto Alegre, ela é muito antiga. O Hart Van Damme escreveu livros muito interessantes, é um cara que tinha muito conhecimento sobre isso, ele falava com propriedade, participou de grupos, orquestras, né, que haviam em Porto Alegre. E havia uma cena também no início dos anos 80 de jazz que eu poderia resumir que teve uma certa culminância num lugar chamado Sala Jazz Tom Jobim, que era nos altos de um restaurante que havia na Santo Antônio, quase Independência, que chamava Lugar Comum. Esse local, que era pequeno, ele, no entanto, fomentou a formação de muitos músicos e de muitos grupos de jazz na cidade, porque vinham de outras cidades querendo tocar na sala jazz, querendo ouvir o quarteto do Paulo Dorfman no final de semana. Então tinha jazz de terça a domingo, sempre com uma programação muito legal, dando espaço para músicos de alto nível e ajudando, inclusive, na formação desse mundo. Muita gente se formou ali, porque é bom lembrar que nos anos 80 havia uma dificuldade pedagógica muito grande que hoje nós não temos, para a gurizada que está se iniciando na música. Né? Era muito difícil tanto ter informação sobre teorias de harmonia, improvisação, etc., quanto ter instrumentos. Era muito caro ter bons instrumentos, então isso era uma outra dificuldade. Hoje há uma facilidade nessas duas questões e talvez isso, de uma certa forma, explique uma cena de jazz hoje um pouco mais intensa e com gurizada tocando, né? Então essa cena de jazz em Porto Alegre, ela sempre foi muito forte. E eu a certa altura pensei, mas como é que Porto Alegre não tem um festival de jazz ainda? Eu fui investigar e realmente não havia. Teve algumas iniciativas. Teve algumas iniciativas, né? De patrocinador. Mas não havia tanto que o nome Porto Alegre Jazz Festival ele estava desocupado, digamos, né? Inclusive no INPE. Então havia uma cena favorável e eu imaginei que era um momento para haver um festival em Porto Alegre. Havia uma pertinência, as pessoas estavam esperando por aquilo. Então, de uma certa forma, o festival ele é eu só fui o viabilizador desse vulcão que estava em erupção, né? E aí nós demos um formato para o festival que eu acho que ficou muito interessante. O Barra Shopping Sul abraçou o evento de uma forma muito importante, nos acolheu e ficou um formato bacana, porque no centro de eventos nós conseguimos criar uma espécie de teatro pub, porque tem um bar, né, para quem ainda não foi, né? E vai poder ir agora 9, 10 e 11 de novembro em Porto Alegre. Ele é uma espécie de pub bar onde o palco o pé direito não é muito alto, então o palco é baixo, o artista está muito próximo da pessoa, do público. Então cria uma outra interação entre músico e plateia. E também acho que duas coisas que ajudaram a compor o festival, não só a qualidade da equipe que trabalha, na equipe de produção, a equipe de técnicos, fiz questão de ter assim, os melhores profissionais do lado para realmente entregar um festival que desse orgulho para a cidade e que não fizesse feio frente a qualquer festival do mundo. Eu acho que nós, com os retornos de estrangeiros especialmente que nós tivemos, a gente conseguiu esse objetivo também. Mas uma coisa que a gente achava importante era ter aquele clima de festival que é diferente de show e que as pessoas não estão tão acostumadas ainda e familiarizadas a ir, porque é muito diferente. O festival ele tem uma outra atmosfera,
Você assiste um show, aí tem aquele momento da troca de palco, as pessoas comentam, falam do solo do baixista, falam se o show foi bom, se não foi, o que está esperando para o próximo, para o dia seguinte e tal. Tem uma atmosfera completamente diferente do que é ir a um simples show, né? Sem menosprezar o simples show, evidentemente. Nós levamos 50, esse ano foram 45 oficinas que a gente já realizou num projeto co-irmão, que a gente chama, que nós temos no Poa Jazz, que é o Homenagem ao Jazz, que é um projeto que nasceu dentro do Poa Jazz e tomou vida própria, né? E a gente vai nas escolas da periferia, a gente vai nas ONGs, onde tem crianças desassistidas, a gente vai nesse perfil de público. E a essência, a filosofia básica dessa nossa atividade é: as pessoas não têm como gostar do que elas não conhecem. Então é nosso papel fazer elas pelo menos tomar um contato, nem que seja inicial, com outro tipo de música, além daquilo que é massivamente despejado via canais de mídias tradicionais para essas pessoas, como se não houvesse outro tipo de música. E é muito interessante observar esse despertar para um outro universo, né? Quer dizer, e a arte tem esse papel, né, Luiz Gonzaga? A gente muda muito o nosso olhar no mundo, para si mesmo, através de alguma coisa que foi despertada pela arte, né? E acho que esse papel da arte é crucial para todo mundo, de todas as atividades as mais variadas possíveis, desde empresários a donos de casas, a taxistas, a profissionais os mais diversos. Eles são transformados em algum momento, acredito eu, por alguma coisa que a arte fez o estalo, que alguma coisa dentro de um livro, de um disco, de um teatro, de uma peça, de um filme, enfim, que aquilo ali fez um link de, opa, existe uma outra coisa além do que me disseram que havia, quer dizer, o que estão me contando? Perfeito. Gente, eu conversei com o Carlos Badia. Normalmente esses papos são um pouquinho mais curtos, mas é que o Badia tem tanta coisa boa para falar. Eu tinha outros 5, 6 assuntos para falar com ele. Vai ficar para uma próxima entrevista. Depois que fizerem o lançamento oficial do festival, a gente tiver a programação, a gente traz ele de novo aqui. E aí pega outros aspectos da vida dele que são realmente interessantes. Eu quero agradecer imensamente o Carlos Badia. É incrível, mas cada convidado que vem aqui eu sou obrigado a admitir que eu sou fã do trabalho, da forma como eu penso naqueles caras no meio da mata com foice abrindo assim, porque vocês, o Branco teve aqui também já, e o Branco, a paixão dele pela música de também um processo de curadoria que tu falaste aqui, só para também fazer o fecho, o curador ou o produtor que gosta daquilo que está trazendo, ele não está trazendo só por causa do público, não está trazendo por causa que vai lotar o teatro, ele gosta, claro que precisa de vendas, mas o Branco passa essa imagem, cada show que ele traz é algo escolhido a dedo, do gosto pessoal ou do gosto de amigos, né? Então, e a gente sabe que o festival, eu participei mais ativamente do segundo e terceiro. O primeiro eu vi as atrações fora e ao ar livre, mas não fui no centro de eventos. Mas eu quero agradecer a presença e te dizer que tu é um dos caras aqui que faz com que a gente acredite que a cultura possa sempre transformar esse mundo. Agradeço e estou à disposição para outros papos. Eu sei que eu falo demais, mas são assuntos apaixonantes, né? Então a gente vai se entusiasmando e vai tendo tanta coisa ainda para a gente conversar, dos projetos novos também que a gente nem abordou, né? Do próprio Vila do Jazz, no Gramado Jazz e Blues Festival que vai acontecer, enfim, temos assuntos ainda. Mas vamos fazer uma outra. Claro. Muito obrigado, Carlos Badia. A gente volta numa próxima oportunidade. Tchau.